Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. Hoje o Papo de Idade está aqui com uma convidada muito especial. A gente vai conversar com a advogada Rosana Rabelo, veio lá de São José dos Campos para prestigiar o Papo de Idade. Obrigada por você ter aceitado esse convite. E além de agradecer aqui a sua participação, eu quero agradecer também o senhor Roberto Queiroz, empresário 70 mais de Taubaté, que há 42 anos é proprietário do Vale Som Centro Esportivo. O Vale Som é referência em todo o Vale do Paraíba quando o assunto é aparelho auditivo. Os aparelhos mais modernos, aparelho com inteligência artificial que regula automaticamente o ajuste de som, com garantia estendida, facilidade no pagamento, um atendimento personalizado e até em domicílio, e fica ali na rua Bispo Rodovalho 104, no coração do centro de Taubaté. Então, precisando de um aparelho, Vale Som Centro Auditivo. Um abraço, senhor Roberto, e obrigado por essa parceria. Rosana Rabelo. Você foi a conselheira tutelar mais votada do Brasil. Me conta essa história direito. Que proeza, né, Cíntia? Primeiramente, eu quero te agradecer pelo privilégio, né? Porque normalmente me chamam para falar somente sobre a infância, sobre a família, mas esquecem do idoso. E aí você vem com essa chamada tão especial. Então, realmente, eu quero te agradecer pelo privilégio, porque falei, é isso, nós temos que falar de toda a família, né? E contando um pouquinho aí da proeza do Conselho Tutelar. Eu sou uma advogada defensora da família desde 2007 e atuante nos últimos tempos, né? Acho que desde 2020, 2018, atuante nas causas mais de direita, né? Voltadas para a família. Na verdade, conseguimos identificar mais ameaças nos últimos tempos e comecei a atuar. E num dos grupos de advogados conservadores aos quais eu faço parte, começamos a ver a necessidade de levantarmos conselheiros tutelares com conhecimento jurídico. Porque às vezes a pessoa é bem intencionada, mas não tem o conhecimento jurídico para atuar, né, dentro do conselho, e aí acaba sendo vencido pelo sistema, pelo dia a dia, pela correria. E aceitei o desafio, mas achava assim, Cíntia, que eu estava indo para um concurso público, algo desse tipo, sabe? Não imaginava o desafio. E aí houve uma identificação muito grande da sociedade em relação às pautas, né, que eu levantei como defesas principais, como a erotização infantil, por exemplo, tudo que a gente tem visto de maneira tão covarde nas escolas e, enfim, fiscalização das instituições. E aí houve uma identificação mesmo. E aí eu vi, assim, principalmente o povo cristão mesmo se levantando, sabe? E foram famílias inteiras, foi um movimento muito lindo, sabe? Então foram 7.004 votos, realmente a votação mais expressiva do Brasil de todos os tempos. Confesso que surpreendeu a mim demais. Eu imaginava que eu teria no máximo uns 3.000 votos. Eu não tinha noção das urnas. Sim. Eu não tinha experimentado as urnas, né? Aliás, o brasileiro, eu não me Não lembro iria na não história iria. de alguém saindo de casa fazer uma votação para conselheiro tutelar. Não ia. Não ia, não conhecia, a sociedade não tinha conhecimento da importância e nem por quem era ocupado o Conselho Tutelar. Exato. Então, a sociedade tomou noção nesse mesmo ano. Então, foi realmente um boom, sabe? Mas, lamentavelmente, né, eu tive a candidatura impugnada sob a falsa alegação de abuso de poder religioso. Então, uma afronta mesmo à fé cristã, sabe? Estou ainda com processo judicial, falo que não é nem por mim, né? Porque eu fui tomando outros rumos dentro da própria política, mas pelos 7.004 eleitores foram desrespeitados. Eu falo que os eleitores eles já estão tão feridos, né, com a política nacional, e aí
a sociedade se mobiliza, vai votar e tem seus votos, né, jogados no lixo. Então, Exato. assim, foi um ato muito covarde, muito baixo, né? Mas eu acredito que quando uma porta se fecha, olha aí você tomando outros rumos, É. né? Cheia de novos projetos. Vejo você super atuante em vários segmentos, está o tempo todo correndo atrás de vários direitos, né? Uhum. E eu acho que ali na frente isso vai ter para você, eu acho que já está tendo um retorno ainda maior, né? E aí, dentro dessa perspectiva da tua experiência em falar para as famílias, hoje a gente quer trazer esse assunto um pouco mais sensível, né? Um pouco mais delicado, que é exatamente essa perspectiva que a gente está tendo da nova família, essa família do século XXI, que a gente está vendo que é uma família mais desestruturada do que a gente conhecia há décadas atrás. E como é que essa família vai se preparar para receber os seus idosos, né? Porque o Brasil está envelhecendo a passos largos, muito mais rápido do que a própria Europa, que já está envelhecida, e nós não estamos preparados para acolher os nossos idosos enquanto estrutura familiar. Como é que você vê isso? Eu acho importantíssimo esse tema, Cíntia, porque é como eu te disse aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo de bastidores, né? Eu vejo que as pessoas sempre falam da infância, o quanto a infância precisa ser protegida, mas fato é que o número de crianças nascidas diminuiu muito, muitíssimo. Hoje nós não temos um número que é um nome bem técnico, né? Mas que você também deve conhecer, que é um número de reposição. Então, hoje, o número que se considera de reposição são 2 crianças por família, né? O que seria ideal para que nós mantêssemos o nível de crescimento populacional, mas o nosso índice está em 1,5. 1,5, Quando isso. já foi 6. Isso. Né? Então, hoje a mulher está tendo 1,5 filhos e os idosos estão tendo 20, 25 anos a mais de vida. Ou seja, a gente está no momento de uma geração sanduíche. Essa geração sanduíche é a minha idade. Eu hoje tenho 55 anos, ainda tenho uma preocupação com meus filhos, que apesar de já serem adultos, a gente tem um olhar e tem uma preocupação. E tem a minha mãe, que é uma idosa, que tem o meu olhar e a minha preocupação. Então, a gente está no meio dessa geração sanduíche. Então, como é que a gente vai transitar, sendo que não temos essa reposição e nós vamos encolher enquanto população? Então, e me preocupa porque é um assunto que não é falado, né? Então, falar da proteção da infância é algo que a todo momento se fala. E mostra a mazela social que nós vivemos de falta de cuidado, de falta de parentalidade mesmo, ligações afetivas dos pais com os filhos, e isso, inclusive, podendo gerar um problema de cuidado lá na frente. Porque se hoje eu tenho um pai que ele precisa responder a um processo judicial para cumprimento de visitação, o que será desse pai na velhice em relação aos seus filhos, ao cuidado de seus filhos? Então, o olhar da sociedade a sociedade ainda não entendeu que, em primeiro lugar, é um dever, não é favor dos filhos cuidarem dos pais, é um dever legal, Sim, né? sim. Previsto no Código Civil, previsto no Estatuto do Idoso, na Constituição, e aí vem as leis, né, que regulamentam isso, como o Estatuto do Idoso, o Código Civil, e aí você já teve aqui no programa, né, sobre isso. Não vamos entrar nessa seara, mas é um dever e é uma questão social grave. Então, hoje nós temos, por exemplo, o Conselho Tutelar, que tem esse olhar, deve ter esse olhar atento para a infância. Mas nós não temos um órgão que cuida do idoso diretamente, né? Então, realmente, nós já vivemos uma crise de cuidados na parentalidade e essa crise, ela deve aumentar, né? Porque quando a gente vê uma sociedade que é voltada para o sucesso financeiro, e não estou
demonizando o dinheiro, mas o dinheiro, a minha forma de ver o dinheiro é que o dinheiro deve nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. A partir Exatamente. do momento que eu passo a viver para ter sucesso financeiro, a minha família fica em segundo plano. E aí nós vemos esse insucesso de cuidado dentro da parentalidade. Ele é quase que reverso, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma cidade como São Paulo, onde o trabalhador, ele só para se locomover até o trabalho, ele demora em torno de 1 hora, né? Uma Mais ou hora se ele menos. morar perto, né? Eu já morei, né? Eu morei na zona leste de São Paulo, em Itaquera, mais precisamente. Então, é periferia de São Paulo. Sim. Para se locomover, o período mais cansativo, os períodos, né, mais cansativos do meu dia era me deslocar na ida e na no volta. retorno. Meu atual esposo saía, né? Meu atual não, só fui casado uma vez. Mas é que hoje ele é meu esposo. Na época ele não era Não meu esposo. era. Ele saía daqui para ir me ver, então ele me esperava na estação de metrô. Ele chegava antes de mim no metrô, quando eu estava saindo do trabalho. Então, como que essa pessoa vai cuidar do filho? Como que essa pessoa vai cuidar dos pais? Né? Então, e falar de cuidado, a gente não fala de um cuidado pago, não que não possa ser, mas a presença, a afetividade, assim como na infância, na idade do idoso também, ela é essencial para a saúde, né? Sim, sim. Quando a gente mergulha nessa temática, né, e começa a estudar e a buscar o conhecimento sobre tudo isso, a geriatria, a psicologia. Eu, como ministra da Eucaristia, visito, nós temos os idosos em asilos, onde a gente vai levar a primeira comunhão, então a gente tem muito o contato com essa realidade. O que a gente vê, por exemplo, nos asilos? Eu entendo que existem situações e situações. A gente não pode julgar toda família que precisa colocar o seu idoso no asilo, porque hoje não se chama nem mais de asilo, né? É a casa de retiro, ou a casa de repouso, uma ILPI. Mas a família, em determinadas situações, ela realmente não consegue ter esse idoso em casa, principalmente quando existe uma situação grave de saúde, um Alzheimer, um acompanhamento de enfermagem que precisa ser constante, né? Tem a questão financeira. Então, a gente não pode julgar toda a família que precisa desse suporte. Em contrapartida, existem também os casos das famílias que simplesmente querem se livrar do problema e coloca o idoso lá e passa meses, passa anos sem visitá-lo. Então, isso é muito triste. É assim, quando a gente tem contato com isso, a gente vê como é que aquele idoso vai dia a dia, semana a semana, definhando. Ele parece que ele vai entendendo que a vida dele acabou ali, que ele está no ponto final. Então, essa falta, né, de consciência, de amor, de empatia, é um dever moral do filho, né, cuidar do seu pai na velhice, assim como o pai cuidou de você quando você era um bebezinho, não sabia andar, não sabia comer sozinho. E, infelizmente, existem esses casos de abandono. Realmente, a palavra é essa, é abandono. E eu entendo que isso às vezes acontece, eu acho que a maioria das vezes isso acontece exatamente por essa falta da estrutura familiar, essa ruptura dos laços ao longo do tempo, com a falta de pequenos gestos, aquela questão de você cultivar, né? A plantinha que você joga semente tem que molhar todo dia, senão não cresce, não floresce. Por mais diferentes que sejam as pessoas dentro da família, que tenham divergências de opinião, que tenham... Toda família, né, tem o seu entrevero. Mas a gente não pode se esquecer do nosso dever moral, enquanto cristãos. São pessoas que vão depender da gente, são pessoas que merecem o nosso olhar. Então, eu acredito nessa família do século XXI desestruturada, e que tem como base uma educação já corroída, e a criança e o adolescente já cresce
não tendo exemplos, não vendo dentro de casa, na mídia, na sociedade, nos colegas, na casa do amiguinho, essa fraternidade, esse amor que a gente conheceu na casa dos nossos avós, dos nossos bisavós, onde todo mundo se reunia, todo mundo cuidava de todo mundo. Você acha que é mais ou menos por aí também, ou você tem uma opinião diferente? Eu tenho uma frase que eu vou ter que mudar. A minha frase é famílias fortes, crianças protegidas. Então vamos mudar. Famílias fortes, pessoas protegidas. Porque todo problema social que nós vemos hoje advém de uma família fraca, uma família destruída, uma família em vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é pobreza. Vulnerabilidade são relações frágeis, né? Então, toda essa questão que nós falamos da parentalidade não envolve só a criança, volto a dizer, a sociedade só enxerga isso. Então, vamos fazer uma substituição, Cíntia. Ao invés de colocar os pais em uma... Como que chama agora? Casa de repouso. Casa de repouso, enfim, são os nomes suaves, né? Isso. Mas em vez de... Vamos deixar, então, uma criança na creche dia e noite e, eventualmente, talvez uma vez por mês, vamos visitar, né? A honra, né? A gente fala de dever moral e parece que é opção. A gente fala de honra, é opção. Não é. Mas não. é um dever. É um dever. Então, se nós não entendemos por princípio, por valor, nós devemos entender por dever. Exatamente. Né? Por dever. Então, há o dever de cuidar dos pais, né? Há o dever de cuidar dos mais idosos na família, né? Eu vejo, sim, que as famílias desestruturadas, elas geram esses problemas. É como eu disse, imagina eu falei do pai, né? Mas nós temos situações com a mãe também, Sim. né? Porque senão a gente pode incorrer no erro de estar aqui ferindo a masculinidade sem generalizando. Sim. E não é o caso. Mas uma pessoa que não se relaciona com o filho, como é que você vai esperar que esse filho cuide desses pais? E como é que você vai esperar que essa mesma pessoa que não se relaciona da forma devida com os filhos vai se relacionar com os próprios pais na velhice? Então, há uma desestrutura. Eu vejo até como políticas públicas, né? A gente não está aqui para falar de política, mas tudo passa também Sim. pela política, né? Em primeiro lugar, eu acho que quem faz o melhor papel de políticas públicas na sociedade é a igreja. Né? Concordo. A igreja ela chega em lugares e ela leva a transformação que ninguém consegue levar. Então, que as igrejas saiam das quatro paredes, né? E realmente façam um papel de liderança na sociedade. Eu vejo, assim, igreja se abstendo, né, dessa vida social e se mantendo nas quatro paredes, como se... Não precisamos nos manter santos nas quatro paredes. Não, a igreja nunca foi assim. Uhum. A igreja sempre foi a igreja que foi para a guerra. A igreja militante. Igreja militante. A igreja que militante hoje ganhou uma outra conotação. Foi capturado, foi, né? Foi, como militante. várias outras coisas, né? Mas a igreja militante é a igreja que está aqui para levar a verdade, fazer o bem e a justiça, sem medo. Ativa na sociedade, né? Isso. Dizendo assim, nós lideramos. Isso. Nós temos a verdade, nós lideramos por termos a verdade. E eu vejo a igreja num papel um pouco acovardado na sociedade hoje e que tem deixado espaço para outros ocuparem. Né? E aí, eu até postei uma frase ontem que dizia: aquele que não confessa Jesus Cristo, ainda que em silêncio, o nega e confessa outra coisa. Não é só negar. Ao negar, ele confessa outra coisa, sempre. Nunca há neutralidade. Em cima do muro, só o gato do vizinho, né? Isso, exato. Então, assim, esse é um primeiro papel que eu queria levantar, que eu acho que falta na sociedade, que faria total diferença. Taubaté tem 85% de cristãos confessos, correto? Sim. 85% de cristãos confessos não deveria transformar uma sociedade? Deveria. Né? Então, não faz sentido.
Então, o primeiro papel da igreja. Segundo papel do poder público, né? Então, hoje realmente não se fala. É como se não fizesse parte da cultura, não faz parte da sociedade. Talvez eu não tenha eleitores idosos, sabe? Só Sei. que é um engano, porque os idosos estão nas academias hoje. Os idosos estão produzindo livros hoje, os idosos produzem pensamentos políticos, né? Eu ia Sim. te dizendo aqui nos bastidores também, a minha mãe assiste todos os noticiários e depois me passa um resumo. Então, assim, uma pessoa super ativa. Meu pai, até pouco tempo, advogava em Câmara Municipal. Então, são pessoas ativas. Sim. Meu pai, no bairro onde ele mora, ele mora em Natividade da Serra, né? Não tinha policiamento, porque era aquela região, era um bairro que tinha assim, não é nem tão próximo a Caraguá, e não é aquela região, e não tinha proximidade, era depois da balsa ali, né? Depois da represa, então Sei. também não tinha policiamento. Hum, Meu pai chegou lá e levou policiamento para lá, né? olha Então, assim, só. um homem de 70 anos levou o policiamento para lá. E Tudo, quantos empresários, quantas pessoas influentes, quanta, né? quanta vida E tem aí quanta vida, ainda. imagina, hoje está todo mundo na academia, como você diz, tomando É, seu suplementozinho, sim, repondo suas vitaminas e super o nativa. Botox mantendo e tá tudo É, certo, né, e o Cíntia? poder público, eu estava falando isso aqui Uhum, em uma outra pauta de entrevista que a gente teve, o poder público está adormecido em relação a isso, né? A iniciativa privada acordou em vários segmentos para uhum, essa causa, acho que a gente realmente estourou a bolha, mas o poder público existe um guia global da cidade amiga da pessoa idosa. E esse guia traça ali diretrizes que toda cidade deveria seguir para ser uma cidade inclusiva de fato, porque o inclusiva é dependendo da bandeira de quem grita mais, uhum, né? A gente sabe que existem inclusões e inclusões. E o uhum, idoso não está incluso nisso. O poder público olhar para a cidade e oferecer equipamentos públicos que favoreçam a convivência, o atendimento de saúde adequado, enfim, todo um ecossistema necessário para esse público. E além disso, existe um problema sério que é o etarismo. A gente vai ter uma pauta aqui exclusiva para falar disso, de pessoas da nossa idade que, por um motivo ou outro, saia do mercado de trabalho, ainda não se aposentou, mas não consegue se recolocar, uhum, porque o algoritmo já vai selecionando o currículo até uma certa data de nascimento. sim. Então, existe um complexo aí de fatores que dificultam a vida do idoso e que o poder público acha que está adormecido. Mas eu acho que a educação também é um dos pilares onde a gente muda gerações, Uhum, né? A gente, de repente, colocar essa pauta do respeito, fazer essa intergeracionalidade, levar o idoso para dentro da escola, levar a escola para dentro de uma casa de asilo, né? Um asilo, uma casa de repouso, para que esse entendimento do que é o respeito com o idoso e eu vou chegar lá um dia, eu vou ser aquela pessoa que vou precisar de cuidado, outro caminho que eu acho que também precisa ser olhado. eu queria voltar um pouquinho no que você falou sobre o mercado de trabalho. Sim, Eu acho um erro tão grande das empresas em relação a isso, porque os profissionais que nós tínhamos, né, então, que já atingiram a idade, e são considerados idosos, são profissionais que não existem mais. A nova geração, né, a nova geração ela não analisa, ela manda para a inteligência artificial. A nova geração, ela não dedica tempo e nem se submete. Ela não se submete. Ela for na primeira cobrança, ela vai embora. Eles são a geração dos investimentos, de ganhar dinheiro rápido, de informação rápida, de execução rápida, mas sem profundidade, sem submissão. Então, eu vejo hoje até atendimento médico, é só dentro do protocolo. Eles não fazem uma análise.
né? Muitas vezes não apalpam, não olham, eles vão na internet. Sim. Então, é uma geração de rapidez, de execução, mas são rasos. Geração líquida. É muito líquido. E então essa profundidade das gerações anteriores, elas são extremamente necessárias para o mercado de trabalho. Extremamente. Então fique um alerta. Fique um alerta para os empregadores, né? Tenha pelo menos um, né, idoso para cuidar dessa turma toda que vai entrando. E essa questão não é uma questão de cota, né? A gente não quer cota, né? Não. A gente quer que o mercado entenda que as mentes que construíram o que a gente conhece hoje são as mentes que hoje estão com 60, 70 anos. E não é nenhum favor. Não. É inteligência que eu tô falando Existe, aqui. na verdade, Estratégia. um grande apagão de mão de obra no mercado, Sim. exatamente pelas questões que você colocou, Uhum. né? Do jovem que não quer se submeter a uma hierarquia, a um horário, a um padrão rígido. E hoje você, por exemplo, na área de engenharia, você não consegue um engenheiro que toque uma obra como antigamente o engenheiro tocava. Você Uhum. não consegue pedreiro, você não consegue pintor, porque eles estão preferindo entregar iFood, Uhum. porque o horário é deles, eles fazem como eles quiserem. Então, existe um apagão de mão de obra muito grande, e não é só a mão de obra com baixa escolaridade. Eu tô falando também de pessoas que já foram gerentes, que já foram diretores, que têm uma bagagem extraordinária Uhum. dentro do campo corporativo, nas diversas áreas de atuação, mas que quando sai do mercado de trabalho, esbarram num RH que tem 20 e poucos anos, vai selecionar o currículo para entrevista a partir da data de nascimento. Ou uma inteligência artificial. A inteligência artificial, que faz o primeiro Normalmente, filtro, né? Normalmente ele vai ser barrado no primeiro No filtro. primeiro filtro. Então, se essa pessoa ela não tem um network muito ali afiado e não tiver uma indicação, não tiver pessoas em quem ela se ancorar, dificilmente ela volta para o mercado de trabalho. E aí ela acaba indo empreender e fazer outras coisas, e o mercado procurando pessoas como ela, e as coisas não estão encaixando, É. né? Então, é um tema. Existe um movimento muito forte no Brasil, principalmente no LinkedIn, para Uhum. que as empresas olhem para essa questão do idadismo, etarismo, ageísmo, como quiserem chamar, Uhum. mas é o preconceito de idade, que é outra questão em que muito se fala de inclusão, mas a pessoa 50 a mais está aí brigando por espaço no mercado de trabalho. Então, É. isso é complicado, porque impacta também a família, a renda, a depressão, enfim, tudo isso, né? Todas as questões emocionais, quando você é alijado do mercado e da sociedade, a pessoa, quando ela aposenta, mas precisa continuar trabalhando para complementar renda, ou quer continuar trabalhando porque ela se sente ativa e quer continuar contribuindo, ela encontra essa dificuldade. E aí, o que isso vai trazer para ela? A sensação de inutilidade, Uhum. de preconceito, ela pode entrar numa depressão, enfim, vai trazer toda uma instabilidade dentro do lar e para a cabeça dessa pessoa, que o impacto para a sociedade é péssimo, de uma forma geral. Principalmente os homens, né? Apesar que as gerações estão mudando, né? Até mesmo o formato da masculinidade, mas eu lembro de visitar asilos e ver assim a postura dos homens muito diferente das mulheres. Os homens são mais inconformados com aquela situação, né? De estar ali sem ter uma Atividade. atividade. E presenciei também algo, só para aproveitando aqui para relatar. A senhora, ela falava assim: eu não moro aqui. Ela fazia assim: eu não Uhum. moro aqui. Eu venho aqui passear. Eu venho aqui passear. E aí, daqui a pouco, minha filha chega aí. Daqui a pouco ela chega, ela vem me buscar e tal. E eu tava acreditando nela. Aham. E não era. É, Ela criava aquela história para ela se sentir, para ela não se sentir abandonada. exatamente. E muito triste. É. Muito triste mesmo. A gente tem um assistido que toda vez que nós vamos, aí ele fala assim: você me dá uma carona? Porque eu tô esperando minha esposa e a gente tem que ir lá para São José e ela não chegou. Você me dá uma carona? Você me leva para lá? Todas, né? É triste. É uma
situação complicada. Eu acho que nessa questão já da idade mais avançada e depois da aposentadoria, a mulher, ela tem outras atividades em casa, né? É, Ela tem os netos, ela tem uma horta, ela tem as amigas, a mulher cultiva essa relação normalmente muito ela tinha mais, uma vida, né? uma vida mais ativa nesses outros Isso. Ela setores, viaja né? com as amigas, Isso. ela Se ela vai ficar para uma viúva, então, festa. já viu? É aí que ela Aí que ela vai vai. viver, né? É, E o homem não. O uhum, homem, ele é muito a identidade corporativa. é, E aí, quando ele perde a identidade corporativa, é como se a segunda pele dele fosse arrancada. E aí ele não sabe mais quem ele é, é. né? Porque ele era um crachá. Ele Uhum. era o fulano de tal da empresa X. Ou ele era o gerente ou o diretor. E aí parece que perder o cargo, perder esse vínculo institucional, é como se ele perdesse a própria identidade. E aí ele tem mais dificuldade, porque ele não cultiva tão bem essas relações de amizade, como as mulheres fazem tão bem, né? E a depressão, esse segundo tempo da vida, eu acho que é um pouco mais complicado para o homem. E tudo isso vai impactar na questão dessa base, da E da, estrutura da família que a gente está falando desde o começo aqui. e da saúde mental e tudo mais, né? Todas as consequências. O meu pai, ele é advogado, né? Aposentado. E aí, a advocacia em si, hoje traz ansiedade para ele. Não, não quero mais aquela cobrança e tal. Mas ele não sabe ficar sem resolver problemas, assim, sabe? Uhum. Então, ele continua sendo uma pessoa muito útil no bairro, por exemplo, onde ele mora. Ótimo. As pessoas procuram ele e ele resolve. Ele vai, como eu disse, levou polícia, tem amigos, então Aham. levou policiamento para lá. Ele faz os movimentos dele. Quem olha fala assim: qual cargo político ele tem? Tem um. Ele tem o movimento dele, entendeu? Sim, sim. Então, achou um lugar, né? Encontrou um propósito, Encontrou. né? Quando a gente perde o propósito, É, acabou tudo, né? é, Tem que ter um propósito. Tem que ter um plano B. é. Porque como a gente ganhou esses anos de vida, não adianta eu ter tempo de vida e não ter qualidade de vida, não ter propósito e falar, bom, agora vou fazer isso. E vai e faz, É. né? E aí a família tem que estar junto, tem que incentivar, não pode ficar criticando. Não. A gente acha que agora é velho, só dá trabalho. A gente tem que incentivar, a gente tem que valorizar, a gente tem que facilitar, porque se a gente tiver sorte, a gente vai chegar lá também. Não, e como a gente precisa dele, Cíntia. É? Eu olho assim e falo, meu Deus, né? O meu pai e minha mãe conseguem transmitir para o meu filho, que é adolescente. Você Não tocou tem num preço. ponto fundamental, essa intergeracionalidade, essa troca de experiência entre gerações. E eu chamaria isso de legado. Eles têm um legado tremendo para transmitir. E se eu impedir isso, eu sou muito burra. Porque assim, eu não tenho como transmitir o que eles têm para transmitir para o meu filho. Então, assim, o meu filho, ele conhece a geração do meu esposo como homem, mas ele conhece também a geração do meu pai como homem, que é uma outra geração. Então, olha a riqueza que ele recebe de legado da masculinidade dele, né? Que hoje está tão perdido, Exato. né? Olha, que bênção que eu tenho de ter essa riqueza. Ele tem duas avós que fazem comidas deliciosas para ele, sem tempero pronto. Olha só. Ele está fora do miojo, porque ele tem duas avós que cozinham muito bem e que conversam com ele e que contam as histórias. E ele quer saber as histórias da família. Ele tem quantos anos? 15. 15. Ele quer saber as histórias da família. O meu pai anda com canivete, ele queria andar com canivete. Aí outro dia ele chegou na escola, pôs o canivete em cima da mesa. A professora regalou, terceira série. A professora regalou um olho desse tamanho. João Pedro, e pegou o canivete. Aí ele, não, é porque é do meu avô, e meu avô deixou comigo. Ele só viu meu pai andando com canivete, então ele achou que tudo bem. Que era Mas normal sem sair violência com canivete, alguma, porque sim. é útil o canivete, Sim. né? Agora, com meu marido, ele não ia aprender a usar o canivete para tirar uma árvore, né? Um galho, fruta, uma fruta. enfim, ter uma utilidade. Então, eu vejo uma riqueza tão grande nessa
relação intergeracional. Racional. Isso, obrigada. Eu acho uma riqueza, assim, imperdível. Imperdível, né? E que a gente não consegue encontrar em outro lugar. É isso que está faltando. Uhum. É isso que está acabando. O que a gente vê hoje são as crianças e os adolescentes nas telas, né? E aí a tela só tem coisa ruim para oferecer. Não vai ter exatamente esse momento, porque tudo isso que o teu filho está absorvendo agora, ele vai levar para a família dele, porque não existe outro modo de aprendizado do ser humano senão o exemplo. A gente pode falar, faça isso, não faça aquilo, mas aquilo que eu sou, aquilo que eu faço enquanto família, é o que o meu filho está vendo. Por outro lado, ele consegue ir e falar assim: não vou. Você clica aqui, clica aqui. Não, João Pedro, faz devagar que eu quero ver como é que você está fazendo. É a troca, É né? a troca. Ele tem a levar da geração dele para os avós, Sim. né? De uma Aham. maneira saudável, de uma maneira a ensinar também. Ele tem, né? Eu, se não fosse ele, né? Então, assim, ele me ajuda muito, muito, muito. Filho, não estou conseguindo. Calma, mãe. É. Pá, resolve, sabe? Você falando, eu me lembrei agora, vou dar de novo. Eu tô dando minha sogra, minha mãe como exemplo aqui o tempo É todo. igual eu também. A minha sogra tá lá, super antenada também, faz 80 anos agora, em Ai, que novembro. bênção. Super ativa, super lúcida, sabe tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quando ela tem dúvida, ela fala, mas isso aqui é verdade? Nossa, e fica brava e pergunta tudo. E é a mesma coisa, a gente chega para visitá-la, ela mora aqui no sul de Minas. Aí ela pega o meu marido e fala assim, senta aqui, olha, esse aplicativo aqui eu não abri. Eu não instalei. Como que apareceu aqui? Então, assim, ela vai aprendendo a mexer à medida que a gente vai indo lá e vai ensinando. E meu marido com todo carinho, com toda a paciência, porque é uma, né? Hoje em dia a gente precisa ter paciência, empatia, Sim, carinho, né? Isso sim. é amor. Eles nos ensinaram. E aí vai lá, ensina a mexer no celular. A minha mãe é a mesma coisa, o tempo todo lá, mandando mensagem. E ela tem página dela no Instagram de Uau. receitas. Abriu uma página de receitas Que da vovó. demais. Então, eles são super antenados. Deixa eu te contar uma. Sim. Minha sogra conheceu a Alexa. Ah, meu Deus. E ela se apaixonou pela Alexa. Eu até, assim, a gente notou que ela estava vivendo um pouquinho de solidão com a Alexa. Olha que interessante. Ela foi passar um tempo em casa, ela mora com a minha cunhada, mas ele disse assim, tem uma vida muito agitada, de muito trabalho e tal. E aí, então cada um acaba fazendo suas coisinhas no dia a dia, acho que não se percebe, né? Mas ela esteve em casa uns dias e ela viu o meu filho, Alexa, não sei o que, Alexa, não sei o que lá, tal. A gente saiu de casa, quando a gente voltou, ela falou assim, falei pra Alexa, Roberto Carlos. E ela começou a tocar Roberto Carlos. Ah, eu dancei, eu cantei e tal. Até aí tudo bem. Aí, no dia seguinte, eu vejo ela mandando um áudio pra minha cunhada. Olha, eu quero que você compre pra mim uma Alexa, porque ela é minha amiga. Eu falo com ela, ela me responde. Ela estava falando na Alexa que não era dela. Ela estava falando em casa. Na sua, entendi. E aí ela ganhou uma Alexa. Então ela falou que agora ela tem uma amiga que é a olha Alexa. só. Mas assim, claro que não substitui, mas temos aí um fator da novidade. tecnologia ajudando, A favor, né? A favor. Nem tudo é negativo, tem alguma coisa A gente tem que... que usar tudo a nosso favor, né? O que for Exatamente. possível, porque a gente não vai conseguir excluir, então que usemos a nosso favor, né? Rosana, o que você acha que a gente, enquanto sociedade civil organizada, né? Você tem a sua liderança, a gente trabalha em pastorais e que tem os movimentos nas igrejas e que tem o conhecimento com pessoas. O que está ao nosso alcance? Aonde o nosso braço alcança para que a gente possa fazer essa família prosperar, fazer essa família do século XXI enxergar o seu verdadeiro papel, o seu verdadeiro valor, para que as próximas gerações, do teu filho, dos meus filhos, possam cuidar da gente, respeitar a gente enquanto idoso
e cuidar de uma sociedade para que a gente tenha uma sociedade realmente inclusiva para pessoas 60 a mais. O que você acha que está ao nosso alcance? Eu acho que, em primeiro lugar, Cíntia, é algo que eu sempre digo: a gente tem que cuidar da nossa casa. Em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos, né? Para que possamos envelhecer e cuidar da nossa casa. Cuidar dos nossos. A gente ensina amando, a gente ensina cuidando. Eu não sei como alguém que não é amado e não é cuidado vai cuidar. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente começa pela nossa calçada, a gente começa pela nossa casa. Como instituição igreja, por exemplo, eu acho que a gente tem que disseminar. Isso que você está fazendo aqui é um trabalho belíssimo, porque me fez parar para pensar. Então, se me fez parar para pensar, com certeza está fazendo muita gente parar para pensar. Né? Então, eu ia te dizendo, eu fiz um curso de capacitação essa semana sobre famílias fortes. E quando eu falava de famílias fortes, eu só pensava em criança protegida. Então, não, nós temos que pensar em pessoas protegidas. Então, a pessoa idosa também tem que ser protegida, tem que ser cuidada, tem que ser amada. É o amor ao próximo, né? Então, é de amar os nossos, cuidar dos nossos e disseminar. Eu vejo que parece pouco, mas não é. Eu acho que é muito significativo. Esse trabalho que você está fazendo é muito significativo. Ele seja, assim, realmente um fator transformador na sociedade, sabe? Aí você fala, nossa, Rosana, que grande. Transformador. Ué, se você consegue transformar uma parcela da sociedade, você transformou uma sociedade. De um em um a gente multiplica, né? A gente só não pode parar, né? Isso. Eu também penso assim, eu acho que antes de pensar em salvar o mundo, a gente tem que salvar a nossa família. E essa onda é igual a pedrinha que a gente joga no lago, né? Ela vai se propagando até que consegue atingir mais pessoas. Amor ao próximo, o cuidado da nossa casa, porque a gente às vezes pensa que não, mas pequenas palavras, pequenas atitudes, tem pessoas olhando. E você Sim. acaba inspirando sem querer, às vezes você nem sabe, você inspirou uma atitude, uma mudança de vida em outras pessoas. Eu acho que vale a pena, né? Você sabe que eu mudei de casa recentemente, fui morar numa chácara. E na escolha da chácara, a gente escolheu uma que tinha uma casa ao lado. Porque a minha mãe disse que se um dia ela se ela viesse morar conosco, ela não queria usar a mesma cozinha que eu. Porque ela não quer que eu controle o que ela come. Ela tem a glicose um pouquinho alta, então ela não quer que eu controle o que ela come. Então, com medo de eu controlar o que ela come, ela falou que ela queria uma casa separada. Uma cozinha só para ela. Uma cozinha só para ela. E lá tem uma cozinha. E tá lá, a casa esperando por eles, né? Eles têm o tempo deles. Eu sei que não é fácil, mudança, né? Não é fácil também ir morar, né? Mesmo que não seja na mesma casa ali, né? Junto. Mas eu vejo que poucas pessoas fazem esse movimento. Eu não tô me gabando não, viu, Cíntia? Eu tô só assim falando que graças a Deus, né? Eu tive essa criação de cuidados. Eu vi meus pais cuidando dos meus avós, de todos, até da minha tia. Meus pais sempre cuidaram. É isso que eu disse, é o exemplo. Isso. Então eu aprendi com eles a cuidar. Eu sempre vi minha mãe cuidando do cachorrinho até a morte. Eu sempre vi os primos indo pedir socorro lá, sabe, para os meus pais. Então, meus pais são pessoas que cuidam. Então, eles me ensinaram isso, né? Então, para mim não é um fardo ou uma, ai, nossa, eu vou. Não, faz parte. natural. Isso, é natural. E como isso tem que ser realmente disseminado, porque eu vejo que a maioria das pessoas estão vivendo para si. Para si. Egoísmo, né? O que os filhos estão vendo. I'm watching you, né? Tem um vídeo que fala I'm watching you, e aí mostra o filho seguindo os passos do pai. E é isso. Exatamente. Você sabe que sobre esse tema que você disse da mudança de endereço, isso é uma ruptura bem difícil para a pessoa idosa, né? Principalmente quando ela viveu a vida inteira naquela mesma casa, casou ali, criou os filhos ali, e de repente
sentindo essa dificuldade já de ficar sozinha, perdendo a autonomia, ter que se mudar. É toda uma história, laços afetivos que ela vai ter que deixar para trás. Com certeza isso não deve ser fácil. E aí, a gente tem que ter muito cuidado nessa transição. Achei ótimo que você falou, é o tempo deles, porque se a gente forçar, a gente está desrespeitando esse tempo. E a gente tem que ter um outro cuidado, eu estava lendo sobre isso hoje, para a gente não infantilizar os nossos pais, as pessoas idosas, porque aí a gente começa a tratar como se eles fossem crianças. Não, você não vai comer isso não pode, faz mal. Uhum. Não, você não vai lá na rua não comprar pão, porque você pode cair e vai quebrar a perna e vai me dar trabalho. Uhum. Não, pode ficar sentadinho. Você vai tirando a vida da pessoa. É controlar, né? Você vai controlar como se ela fosse uma criança. E isso é um desrespeito. O cognitivo vai ficando atrofiado, ela não vai fazer mais nada, vai ficar ali parado porque você quer controlar tudo. Então, esse é um outro cuidado que a gente precisa realmente saber o nosso papel, né? Saber o nosso papel, até onde a gente deve ir. Cuidado. Você sabe que, assim, ao mesmo tempo que eles não quiseram ainda ir, mas eles ficaram felizes de saber que tem essa oportunidade. Eu tenho essa opção, né? O dia que a gente quiser, tá ali, esperando pela gente. Então eu vi que parece que eles ficaram tranquilos de saber que tem, mas aí no momento deles, né? Bom, eu ficaria aqui mais uma hora conversando gostoso, né? com Vamos você. Vamos tomar um café. Eu quero te agradecer de novo muito por você ter aceito participar com a gente desse bate-papo bacana aqui. Trazer essa sensibilidade para o tema, né? Eu acho que a família é a base de tudo. Eu acho que você representa bem esse espectro. E queria deixar você à vontade para você fazer alguma consideração final. Se você quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. Então, que a gente possa voltar, né, para a essência, tanto daquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, quanto o olhar de honra e de cuidado com aqueles que já cuidaram de nós e nos ensinaram. É um clamor que eu faço aí, né, para a sociedade, que a gente tenha esse exercício, sabe? Esse exercício. O que é a vida? O que realmente importa? Quando eu estou muito estressada, eu paro e falo assim, peraí, isso aqui vai mudar minha vida? O que importa de verdade na minha vida? Posso seguir. Então, eu conclamo as pessoas a fazerem esse exercício, sabe? De voltar para a essência. Voltar para o que realmente importa. Isso vai transformar a vida também mais leve, em algo mais leve, não em um fardo, sabe? As pessoas estão levando a vida muito num fardo, tá muito difícil viver. Então, assim, volta para a essência, volta para o café da tarde na casa da mãe, cheirinho de bolo. Bolinho de fubá. Ai, que delícia. E proporcione isso aos seus filhos também, sabe? Porque eu lembro da tarde, do café da tarde, sabe? Do cheirinho de bolo. Eu sei que nem sempre é possível, mas o que você puder fazer, né, Cíntia? Para ter ali o aconchego, a memória do lar, que você possa fazer isso. E eu quero te agradecer também, te agradecer muitíssimo, eu me senti mesmo muito privilegiada de estar aqui com você. A gente se identificou de cara, né, Cíntia? Foi. A gente se conheceu. Foi. As pessoas do bem se reconhecem, né? Eu falo assim, eu te falei que eu falo para o Espírito Santo de Deus, assim, me apresente seus amigos, seus filhos, né? Isso mesmo. A gente tem um propósito juntos nessa terra, então que a gente possa cumprir aí. Eu te agradeço demais, te desejo muito sucesso nessa empreitada. Obrigada. Porque é um projeto que não é só seu, com certeza mora no coração do Pai, então já está garantido. Amém, que assim seja. Amém. Obrigada, gente. Até a próxima edição do nosso Papo de Idade. Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos descobrir.